É preciso ir para alguma igreja para ser salvo? O que a Bíblia realmente nos ensina quando alguém pesquisa na internet se é preciso ir para a igreja para ser salvo? Ou pergunta se quem não vai à igreja vai para o inferno? Quase sempre esbarra em respostas prontas, ditas por homens, mas nem sempre fundamentadas no coração da palavra. Às vezes, tudo se resume a uma frase fria: quem não vem para a igreja está perdido. Mas por trás dessas palavras existe uma escuridão que pouca gente ousa expor. Uma sombra antiga que moldou gerações inteiras a confundir prédio com redenção, frequência com salvação, dízimo com bênção garantida. A pergunta ecoa nos corredores da mente: o que é a igreja de verdade? Seria mesmo necessário sentar em uma cadeira, domingo após domingo, para ter certeza de que a porta do céu não se fechará na minha cara? Quando a luz das Escrituras se acende, essa escuridão se revela. Na essência do Evangelho, há uma revelação que poucos querem aceitar. Não é o templo de pedra que define quem pertence ao reino, mas o templo de carne rasgado, levantado na cruz. A cada versículo que emerge, Hebreus, Efésios, Romanos, vemos uma muralha de religiosidade desmoronar para dar lugar a um chamado vivo, orgânico, respirando fora das paredes. Quantos hoje ainda vivem presos em cadeias invisíveis, acreditando que a presença num culto é a moeda que paga uma entrada para o céu? Quantos abriram mão de uma fé genuína, substituindo o evangelho por uma rotina mecânica? O que move essa engrenagem, senão o medo de não se encaixar? O medo de ser visto como rebelde, o medo de perder a bênção. E quem alimenta esse medo, senão lobos escondidos sob lã macia, vendendo a Deus em prestações de 30 cultos por ano? É impossível caminhar por Mateus capítulo 23, por Efésios capítulo 2, por Romanos capítulo 10 e não sentir a pele arder. Quando Jesus olhou para os fariseus, ele não via apenas homens de longas túnicas, mas sepulcros caiados, cheios de tradições que matam a essência da fé. E hoje, quantos ainda repetem esse ciclo? Qualquer que seja o sistema, o altar de pedra jamais será maior que o altar do coração. Porque a igreja, no coração do Evangelho, não é um endereço fixo num bairro central, mas um povo espalhado, vivo, chamado para fora, eclesia. Este caminho não é um convite para abandonar a comunhão, muito menos pregar uma fé isolada, mas para rasgar o véu da religiosidade que sufoca a verdade. As palavras de Cristo, as cartas de Paulo, o sopro de Estevão antes de morrer, todos apontam para um reino que não cabe em tijolos. Onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará. Onde houver um coração rendido, ali o templo respira. E se cada um entender isso, ninguém mais será refém de frases de efeito, medo de maldição ou promessas vazias. A cada passo que damos aqui, Hebreus capítulo 10, Efésios capítulo 2 e Romanos capítulo 10 se tornam lâmpadas para os pés, luz para o entendimento, arma contra a manipulação. É assim que o medo se desfaz, na chama pura da palavra, onde não há espaço para controle, apenas para comunhão viva e fé autêntica. Sem que se perceba, cada tijolo cai, cada nó se desfaz, e o que resta é o que sempre deveria ter sido: Cristo, só Cristo, fundamento de tudo. Diga-me, quem você é fora do templo? Porque é aí que começa a resposta, e essa resposta pode custar o que for, mas liberta o coração. O versículo mais usado para te prender. Entre todos os versículos que se tornaram pretexto para acorrentar pessoas a uma estrutura, poucos foram tão manuseados como Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. À primeira vista, a frase soa como uma senha que garante a salvação, como se faltar a um culto fosse o mesmo que assinar um contrato de condenação.
Mas quando se rasga o véu da religiosidade e se entra na câmara da história, cada palavra se reveste de outra cor, muito mais viva, muito mais pesada e infinitamente mais libertadora. A carta aos Hebreus não foi escrita para cristãos preguiçosos ou para quem precisava de uma ameaça para acordar mais cedo no domingo. Foi endereçada a uma geração de judeus convertidos, pressionados a abandonarem a fé em Cristo para voltar aos ritos do templo. Eles eram perseguidos, rejeitados por suas famílias, arrancados das sinagogas que frequentaram desde crianças. Cada reunião secreta carregava o risco de prisão, tortura ou execução pública. Para aqueles irmãos, congregar não era um evento no calendário, mas um ato de coragem. E, ao mesmo tempo, uma tábua de salvação para uma fé que poderia se afogar no mar de medo que Roma espalhava. Imagine a cena: famílias se escondendo em catacumbas frias, cânticos sussurrados para não atrair guardas, olhos cansados que se levantavam de madrugada para repartir uma palavra de encorajamento antes que o sol trouxesse novos decretos de morte. Ali não havia poltronas confortáveis, telões gigantes ou música alta. Havia lenços para enxugar lágrimas de quem perdera tudo por Cristo. Havia pão partido não apenas para alimentar o estômago, mas para relembrar a cruz, única âncora que os mantinha de pé quando o chão tremia. Por isso, o autor de Hebreus escreve como quem aperta a mão de um amigo no último momento antes de um cerco. Não deixem de se reunir. Não deixem de fortalecer uns aos outros. Não deixem que o medo de Roma vença a coragem do Espírito. E se voltarmos apenas 2 versículos, em Hebreus, capítulo 10, verso 23, a chave fica ainda mais clara. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A essência não é obrigar presença física como moeda de salvação, mas lembrar que na comunhão há força para segurar a confissão até o fim. O verbo congregar aqui carrega o peso de uma assembleia viva, não um costume mecânico. É o mesmo sopro que Paulo sopra sobre os gentios. Portanto, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. É uma fé que se sustenta no abraço, na exortação, no partir do pão. Não como rito frio, mas como chama viva contra o vento gelado da perseguição. Transformar essa exortação num chicote que ameaça o céu com cadeado é o mesmo que ignorar o cerne da nova aliança. Porque a salvação nunca esteve na presença num local físico, mas na confissão viva de um coração que se agarra à promessa. A fé que permanece é fé que floresce em comunhão genuína, não em presença fiscalizada. Por isso, usar Hebreus para ditar medo é rasgar o contexto e costurar outro com linhas de culpa. Hoje, o chicote mudou de forma. Já não é o Império Romano que ergue espada, é o medo moderno. Se não vier ao templo, a porta do céu se fecha. Mas quem é o dono dessa porta? Quem é o verdadeiro sumo sacerdote? É Cristo, o mesmo que rasgou o véu para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 19 declara: Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O santuário não é de tijolo, é o trono da graça, acessível em qualquer lugar, quando a fé se firma nele. A verdadeira comunhão continua essencial, mas não como moeda de troca, e sim como testemunho de que ninguém caminha sozinho. Aquele povo escondido em cavernas entendia isso melhor do que muitos templos abarrotados de hoje. Juntos eram corpo, mesmo quando o mundo tentava despedaçá-los. Cada casa se tornava candeia, cada abraço, escudo, cada palavra de encorajamento, pão para um coração faminto, e quando um caía, outro levantava. Talvez o maior perigo da manipulação moderna seja transformar o congregar num contrato sem coração. Deus não chamou ninguém para ser figurante de culto.
Ele chamou para ser pedra viva, encaixada num edifício espiritual, onde Cristo é a pedra angular. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, ecoa isso. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Casa espiritual, não estrutura de concreto, mas templo vivo, erguido em cada regenerado. Quando se olha para Hebreus com os olhos do Espírito, não resta espaço para medo. Resta a convicção de que ninguém foi chamado para se isolar por orgulho, ferida ou acomodação. Mas também, ninguém foi salvo por lista de presença. A comunhão real é um testemunho de que Cristo habita entre os que se amam, suportam e exortam uns aos outros. É uma brasa viva, que não pode ser apagada pela tradição nem pelo chicote de quem ainda usa versículos como mordaça. E quando se entende isso, surge uma pergunta que corta mais fundo que espada de Roma. Se o verdadeiro selo da salvação não está na frequência, onde então repousa o fundamento que ninguém pode arrancar? A base da salvação na nova aliança. Quando se escava fundo na pergunta que brota depois de Hebreus, surge um solo mais sólido do que qualquer tijolo de templo. A raiz da salvação não está em quantas vezes alguém passa pela porta de um prédio, mas em algo que jamais se compra com frequência de culto ou dízimo pontual. Está em uma realidade que desde Gênesis, Deus vinha anunciando em cada detalhe, em cada sombra de aliança, em cada cordeiro que sangrava antes de Cristo vir como o cordeiro final. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, carregam essa resposta com um peso que nenhuma tradição consegue abafar. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Graça. Uma palavra tão repetida, tão pregada, mas tão pouco vivida quando se coloca sobre ela o peso de rituais e presenças obrigatórias. Graça é favor imerecido. Graça é Deus oferecendo reconciliação a um povo que o traiu desde o Éden. Graça é a mão estendida ao ladrão pregado na cruz ao lado de Cristo. Aquele que não teve tempo de entrar em sinagoga alguma, que não cantou hino, não levantou oferta, não frequentou reunião. E ainda assim ouviu da boca que carrega vida eterna. Hoje estarás comigo no paraíso. Romanos, capítulo 10, verso 9, rasga ainda mais fundo a estrutura do legalismo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há rodapé, não há cláusula dizendo desde que esteja sentado num banco todo domingo. O que há é um convite para um relacionamento vivo, íntimo, intransferível. Um convite que não pode ser comprado porque já foi pago em sangue. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele falava para um povo cercado por altares pagãos, templos de mármore, deuses com sacerdotes cobrando oferendas e penitências. E ali, no meio daquele cenário, a mensagem era como um trovão. Não é por sacrifício, não é por presença num lugar santo, não é por joelhos gastos de forma mecânica, é pela fé. Uma fé que não é mérito humano, mas resposta a uma graça que sempre foi dele. Cada geração desde então tentou, de formas diferentes, encaixar suas regras dentro dessa promessa. Alguns ergueram sistemas onde a salvação virou moeda. Quem faz, recebe. Quem não faz, perde. Mas o Evangelho não se curva à lógica do mercado. Ele destrói a contabilidade espiritual, porque não depende da performance, mas da cruz. E a cruz, uma vez erguida, não admite barganha. Essa verdade, para muitos, é insuportável. É mais confortável acreditar que a salvação pode ser mantida por uma lista de rituais, porque listas são fáceis de medir. Frequência de banco, quantidade de ministério servindo, tamanho da oferta. Tudo isso é mais fácil de contar do que sondar o coração e perguntar: eu realmente nasci de novo? A fé é viva ou só mais um comportamento herdado?
Efésios capítulo 2 não deixa espaço para a vaidade. Paulo fecha qualquer porta para o orgulho quando diz: não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém tem do que se gloriar. A graça, quando entendida de verdade, não gera relaxo, mas rendição. Não incentiva abandono de comunhão, mas transforma a comunhão em fruto e não obrigação. Ela respira liberdade, mas é liberdade que gera frutos. Por isso mesmo, quem se apoia em presença física para dizer que tem segurança espiritual está sentado em areia movediça. A casa pode ter paredes bonitas, mas basta um vento para tudo desabar. Já quem crê na obra consumada da cruz encontra rocha, e sobre essa rocha não há tempestade que destrua. O novo nascimento não se revela em lista de frequência, mas em frutos de arrependimento. É a transformação do homem interior que, inevitavelmente, transborda para o exterior. Por isso, não há como medir quem é salvo por uma planilha de presença. É no secreto, na câmara mais escondida da consciência, que a fé é confirmada. É ali que a voz do Espírito sopra. Você é meu, não porque veio, mas porque crê. Talvez para muitos isso seja duro de aceitar, porque desmonta anos de tradição familiar, rompe grilhões que passaram de pai para filho. Mas quando se volta ao texto puro, sem ornamentos, a mensagem é uma só. Deus quis salvar o homem por fé, para que ninguém jamais pudesse dizer que comprou o céu. E uma vez que o sangue foi derramado, não há dízimo, presença ou ritual que complemente aquilo que Cristo já completou. É nesse ponto que toda manipulação perde força. Porque se a salvação não depende de homem algum, então não pode ser usada como moeda de medo. E se não é moeda de medo, então por que tantos ainda estão presos? O coração se inquieta com essa pergunta. E talvez, lá na raiz, more uma resposta ainda mais profunda. Se não é prédio, se não é rito, então o que é a igreja onde tudo isso faz sentido? O que é a igreja verdadeira, se não é a presença física num prédio que sustenta a salvação? Então onde mora essa comunhão que tantos insistem em cercar de paredes? Para entender, é preciso voltar ao princípio, onde a palavra igreja nem sequer existia do jeito que foi pintada em fachadas, slogans de púlpito ou contratos de filiação. O termo que muitos repetem sem entender, eclésia, carrega um significado mais antigo e subversivo, chamados para fora. Para fora de quê? Para fora do sistema de culpa, do jugo imposto por mãos humanas, do ritual vazio que transforma o sagrado em mercadoria. Chamados para fora de trincheiras religiosas que levantam muros entre Deus e o homem, como se ele ainda morasse em um cômodo trancado, esperando ser visitado uma vez por semana. Em Atos capítulo 7, verso 48, o grito de Estevão rasga o orgulho de quem crê que o Altíssimo depende de um teto humano. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O povo daquela praça não suportou ouvir isso, porque quem lucra com o templo teme perder o trono de controle que ergueu com tijolos de medo. Mas a mesma voz que gritou naquela pedra ainda ecoa. Deus nunca se deixou engaiolar. Ele é maior do que qualquer altar de pedra, maior que qualquer placa, maior que qualquer ritual que promete o que só Cristo pode dar. Paulo costura essa revelação em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não há cúpula de mármore, vitral colorido, poltrona acolchoada ou camarim pastoral capaz de conter o Espírito que resolveu fazer morada em vasos de barro, imperfeitos, mas lavados. É ali, no peito de cada regenerado, que a eclesia respira. Mas se hoje abríssemos as portas do que chamamos de igreja, o que veríamos?
Desfiles de moda disfarçados de adoração, gente competindo por posição, grupos de fofoca atrás dos bancos, inveja empalhada em sorrisos, áreas VIP reservadas para celebridades do reino, holofotes mais fortes que a luz da palavra. Vemos púlpitos que viraram palanques de vaidade, pastores arrogantes que se comportam como se fossem mais santos que os apóstolos, fariseus modernos apontando o dedo enquanto escondem podridões sob ternos caros. O comércio floresce onde Cristo derrubaria mesas. Livros ungidos, copos consagrados, campanhas que trocam fé por números. E tudo embrulhado num evangelho fofinho, açucarado, sem cruz, sem renúncia, que promete tudo e exige nada. Um evangelho do tudo posso, tudo Deus perdoa, desde que a conta bancária do altar continue recheada. Essa, porém, não é a igreja. Isso é vitrine de vaidade, é teatro religioso, é máscara de piedade que se esfarela quando o sopro do Espírito sopra. E mesmo assim, no meio desse palco confuso, Deus preserva um povo invisível. Homens e mulheres que não foram chamados para caber no molde do sistema, mas para ser corpo vivo, parte de um organismo que não se vende. Um povo que ainda entende, prédio é ferramenta, não fundamento. Auditório é abrigo, não prisão. Placa é placa, mas a vida é Cristo. Desde o princípio, a igreja florescia sem holofote, em casas, praças, cavernas, desertos, onde o pão era partido não para aumentar dízimos, mas para lembrar do corpo partido na cruz. Mateus, capítulo 18, verso 20, é a senha que derruba qualquer argumento de controle. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É o Espírito que santifica o lugar, não o tapete vermelho, não o som afinado, não o crachá pastoral. Com o passar dos séculos, o que era fogo virou parede, e as paredes viraram tronos. Por trás de colunas imponentes, homens aprenderam a administrar multidões enquanto domesticavam o fogo do Espírito. Mas o Espírito sopra onde quer, sem pedir permissão para homem algum. Assim surgiram muralhas invisíveis. Pessoas livres dentro de jaulas bonitas, aplaudindo quem as mantém cativas. Mas a eclésia verdadeira nunca assinou contratos de servidão. Mesmo em meio a toda essa confusão, Deus ainda preserva um remanescente que carrega o reino no peito. Homens e mulheres que não desprezam a comunhão, pelo contrário, buscam-na com fome, mas jamais trocam relacionamento vivo por obrigação mecânica. Frequentar uma igreja saudável é bênção, é âncora em meio às tempestades, é lugar de abraço, oração, discipulado. Mas uma igreja saudável não vende medo, não prende consciência, não planta culpa. É solo fértil, onde quem crê floresce, cresce e frutifica, livre da vaidade que contamina o púlpito e da hipocrisia que apodrece a comunhão. E aqui cabe uma exortação que o Espírito não deixa calar. De que adianta morar dentro da igreja se dentro de casa o coração é uma parede rachada? Não adianta colecionar cargos, pregar alto, se não se abraça os filhos, que são como flechas na mão do guerreiro, como diz Salmos 127, verso 4. Não adianta entoar louvores no templo, se em casa a voz só serve para ferir quem Deus mandou cuidar. Efésios capítulo 5, verso 25, ecoa claro. Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quantos se orgulham de títulos e bancam santidade de fachada, mas vivem uma mentira que o altar não mascara por muito tempo. E quando essa semente da verdade cai em solo fértil, cada passo se torna altar, cada conversa vira discipulado, cada abraço se torna culto vivo. O Espírito que habita em cada regenerado faz da cozinha, da rua, do banco de praça, um lugar onde o reino respira. A igreja não é um desfile de santos de fachada, é uma família de remidos que sabe o preço que foi pago.
E quem é igreja não aceita mais correntes polidas de tradição que matam a essência. Talvez por isso muitos hoje se sintam expulsos de paredes que deveriam abrigar, porque não cabem em moldes de vaidade, porque não se encaixam no padrão que faz do auditório uma vitrine de status. Mas o chamado de Cristo nunca foi para dentro de paredes mortas, sempre foi para fora, para dentro da vida que se revela na mesa, no secreto, no choro compartilhado, para dentro da comunhão que não cobra ingresso, mas exige rendição. Quando essa chama se acende, nada mais consegue contê-la. Não há placa que segure, não há lobo que dome, não há palco que ofusque, porque onde 2 ou 3 se reúnem sem máscaras, ali o Espírito está. E quando essa verdade sai das cavernas do medo, resta apenas uma pergunta: quem se alimenta do rebanho quando o rebanho entende que é livre? Jesus alerta: lobos em pele de cordeiro. Quando se compreende que a igreja verdadeira não se encerra entre paredes, mas respira onde corações se rendem, algo dentro da alma começa a estremecer. Porque é justamente aí que mora o perigo que Jesus apontou com palavras afiadas como espada. Se a eclesia é um povo chamado para fora, livre, impossível de ser engaiolado, então sempre haverá quem tente colocar coleiras em ovelhas para lucrar com sua lã. Por isso, em Mateus capítulo 7, versos 15 e 16, ele deixou o aviso que ecoa como um trovão: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. As palavras de Cristo não foram dirigidas a pagãos distantes, mas àqueles que se infiltrariam no meio do rebanho. Homens que usariam a aparência de piedade para negociar o que nunca lhes pertenceu. Não haveria placas escritas na testa, não haveria cheiro de enxofre, mas sim voz suave, sorriso amável, versículo na ponta da língua. A estratégia não é afastar a ovelha com garras expostas, mas aproximá-la com promessas que alimentam a carência e o medo. E assim que a confiança é conquistada, as presas se encaixam na carne. Ao longo da história, esses lobos assumiram formas diferentes. Nos dias de Jesus, vestiam mantos longos, faziam longas orações nas praças para serem vistos pelos homens, mas devoravam as casas das viúvas. Nos dias de Paulo, invadiam igrejas recém-nascidas para distorcer a mensagem de graça, tentando vender o que já havia sido pago. Hoje, continuam em altares reluzentes, telas de LED, microfones caros. A tecnologia muda, mas o veneno é o mesmo: prender a consciência em grilhões que ninguém pode ver. Um lobo não precisa proibir que alguém leia a Bíblia. Ele apenas a interpreta do jeito que serve ao seu trono. Um lobo não manda embora quem não concorda. Ele planta sementes de medo até que o rebanho permaneça quieto, preso pela culpa. E uma das ferramentas mais usadas para essa prisão é a distorção do próprio conceito de igreja. O templo de pedra vira prisão de luxo quando a mente acredita que Deus só opera ali dentro. A comunhão viva é substituída por frequência mecânica. A graça é engolida por cobranças sutis. Jesus não disse se aparecessem, mas quando, porque sempre haverá quem vista a pele de cordeiro para se aproximar da lã. E quando ele avisou, pelos seus frutos os conhecereis, não estava falando de discursos, mas de essência. A árvore boa não pode dar fruto podre, e a árvore podre não gera fruto bom. Mas para quem nunca aprendeu a olhar para além do púlpito, o fruto estragado parece joia. É por isso que muitos continuam doando mais do que têm, se desgastando mais do que suportam, acreditando que tudo é para Deus, quando na verdade alimentam um império pessoal. Na mente de quem domina, frases como "quem não congrega não é salvo" se tornam chicotes que batem suave, mas deixam marcas profundas.
É mais fácil controlar o medo do que inspirar amor genuíno. O medo paralisa, o amor liberta. E lobos não querem ovelhas livres, querem carne dócil, tosada de dentro para fora. Enquanto isso, a verdadeira eclésia segue viva, respirando por entre os escombros, sustentada pelo Espírito que sopra onde quer, sem pedir permissão a ninguém. Talvez a pergunta mais inquietante seja: por que tantos caem nessa armadilha? Porque quem tem medo de perder a bênção se torna presa fácil. Quem acredita que Deus mora num local fixo se torna vulnerável a qualquer mercador de esperança. Quem nunca entendeu que a salvação é pela graça permanece escravo de quem oferece redenção por parcelas. E assim, templos lotados podem esconder rebanhos famintos, enquanto quem devora se senta à mesa. A beleza sombria desse alerta de Jesus é que ele não deixou a ovelha sem defesa. Ele deu a chave. Olhem os frutos. Não se deixem enganar por títulos, popularidade ou multidões. Observe como vivem, como tratam as ovelhas, como lidam com o dinheiro, o poder, a glória que só deveria ser dele. Lobos não suportam luz por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a pele se rasga e o uivo aparece. Mas até lá, quantas vidas foram tosquiadas? Quantos corações entregaram tudo, acreditando que isso os manteria dentro do reino? E quando finalmente se enxerga além da pele, surge outra pergunta inevitável. Qual é a arma mais comum que esses lobos usam para alimentar o medo de ovelhas sinceras? Qual é a raiz que eles manipulam para manter a coleira apertada, mês após mês, ano após ano? Entre todas as correntes, há uma que brilha como ouro, mas pesa como ferro. E quando essa corrente é exposta à luz da palavra, a mordida do lobo se desfaz. O dízimo como arma de controle. Vamos dar um respiro, porque o próximo capítulo deixará você com olhos arregalados e será confrontado com a verdade bíblica que nunca te ensinaram. Se este conteúdo está abençoando sua vida e abrindo seus olhos, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor. Se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Entre todas as correntes que lobos em pele de cordeiro aprenderam a forjar, nenhuma é tão polida, tão bem apresentada, tão defendida por vozes suaves como o ensino distorcido sobre o dízimo. Ele se tornou para muitos a moeda do medo, a fiança de uma bênção que já foi paga em sangue, o contrato velado que sugere: se você não trouxer o seu, o devorador vai entrar. Quem nunca ouviu Malaquias capítulo 3, verso 10, lançado ao vento do púlpito como punhal disfarçado de promessa? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Mas poucos param para perguntar: de que casa o profeta falava? De que mantimento? Para quem era essa palavra e por que se tornou a porta de entrada de tantas correntes religiosas? Para entender, é preciso viajar para um tempo em que Israel era uma nação, não uma denominação. Ali, o dízimo era parte da lei mosaica. Era um tributo agrário, colhido entre o povo para sustentar a tribo de Levi, homens separados para o serviço do templo, homens que não herdavam terras, não cultivavam lavouras, não criavam rebanhos. A lei os sustentava, pois eles sustentavam o ofício sacerdotal. Malaquias não pregava para uma igreja moderna, mas para uma nação que se desviava do pacto estabelecido com Javé. Quando Deus falou em roubar, falava de um roubo coletivo de um sistema que garantia justiça social, sustento para órfãos, viúvas, estrangeiros. Era uma estrutura que apontava para algo maior, algo que viria cumprir cada sombra. Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 13, despedaça a raiz da ameaça moderna.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Não há mais maldição para quem está em Cristo. Não existe devorador à espreita da carteira de quem foi redimido pela cruz. O véu foi rasgado, o templo físico perdeu seu lugar exclusivo. Agora, o altar é o coração, e a oferta é viva, espontânea, generosa, guiada pelo Espírito. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, ele costura o princípio que deveria ecoar em cada coração. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não com medo, não coagido, não empurrado por campanhas que prometem bênçãos condicionais. Contribuir é um ato de fé, de alegria, de reconhecimento, não um imposto religioso. Mas o lobo sabe que onde há medo, há obediência cega. Então, por séculos, o dízimo foi ensinado como condição de salvação, armadilha de proteção. Quer ficar bem com Deus? Pague sua parte. É uma heresia antiga, polida a cada geração com novas frases de efeito, sempre sustentadas por versículos fora de contexto. O medo do devorador alimenta impérios humanos. E o rebanho, tosado mês após mês, acredita estar comprando o favor de um Deus que já derramou todo o favor na cruz. Quando se volta para Atos, não se encontra campanhas de arrecadação forçada. O que se vê é um povo que vendia propriedades, repartia conforme a necessidade, sem tabelas fixas, sem boletos de ameaça. Tudo fluía do coração rendido. A generosidade era fruto do Espírito, não fruto do medo. E porque era genuína, havia fartura entre os irmãos. Nenhuma viúva passava fome porque alguém precisava bancar o luxo de um sistema. Quem entende a graça não deixa de contribuir. Ao contrário, passa a contribuir de forma ainda mais profunda, porque agora é livre. Livre para ouvir a voz do Espírito, livre para semear onde há solo fértil, livre para saber que não há dívida pendente com o céu. O dízimo, do jeito que é pregado por quem devora ovelhas, é uma forma sutil de escravidão espiritual. É o lembrete de que você nunca está quite, sempre falta algo, sempre há uma brecha. Mas quando se olha para a cruz, toda cobrança se desfaz. O preço já foi pago, de uma vez por todas. Talvez alguns digam, mas se as pessoas descobrirem isso, vão parar de dar. Que confissão reveladora! Se o único motivo para dar é o medo, não é oferta, é extorsão. Se a única forma de manter um altar aceso é pelo peso da culpa, então esse altar não queima com fogo santo, mas com carvão humano. A igreja verdadeira, a eclesia chamada para fora, jamais dependeu de chantagem para sobreviver. Ela floresce quando cada coração entende que tudo o que tem já é de Deus. E quem entende isso não precisa de ameaça para abrir as mãos. Assim, a corrente mais reluzente se parte quando a palavra entra. O devorador não tem poder sobre quem nasceu de novo. A oferta volta a ser uma semente de gratidão, não um boleto de medo. O lobo rosna de longe, mas perde a presa. E quando essa verdade ilumina o coração, outra pergunta se levanta como um clarão. Se tantos ainda vivem presos ao dízimo como amuleto, quantos ainda acreditam que apenas estar sentado num banco garante que estão salvos? O perigo de se achar salvo só por frequentar um prédio. Quando se arranca as correntes do medo que foram fincadas pela distorção do dízimo, uma última muralha ainda fica de pé, silenciosa, escondida no orgulho humano. A ilusão de que estar presente num prédio, domingo após domingo, seja o mesmo que nascer de novo em Cristo. Talvez essa seja a prisão mais confortável, porque não exige confronto interno, apenas repetição externa. Quem se apoia nesse hábito constrói para si uma falsa segurança.
É como morar num navio furado, pintado de ouro por fora, mas que não tem âncora lançada no fundo. Jesus olhou nos olhos de homens que sabiam tudo de rituais, decoravam leis, lavavam as mãos até o cotovelo, jejuavam 2 vezes por semana, entregavam cada moeda do dízimo da hortelã e do cominho, mas não percebiam que estavam mortos por dentro. Mateus, capítulo 15, verso 8, sangra essa verdade. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A boca fala, canta, ora. O corpo senta, se levanta, faz fila para o pão e o vinho. Mas se o coração permanece intocado, a fé é só performance. E Deus não habita em palcos. O apóstolo João, décadas depois, confirmaria essa mesma ferida aberta. Em 1 João, capítulo 2, verso 19, ele escreve: saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. João fala de pessoas que estavam ali misturadas, participando de reuniões, talvez impondo as mãos, orando alto, mas que por dentro nunca tinham sido enxertadas na videira verdadeira. Frequentar um prédio não injeta vida no coração de pedra. Só o Espírito faz isso. Talvez seja essa a maior crise do nosso tempo. Templos cheios de gente vazia, púlpitos lotados de aplausos, mas corações carentes de arrependimento. A multidão se reúne, mas poucos se permitem ser quebrados. Enquanto isso, o prédio se torna álibi. Estou aqui, logo estou bem. Mas quem disse que um endereço físico é uma garantia de nova criatura? Quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite, carregava sobre os ombros um currículo que faria inveja a qualquer fariseu. Ele era mestre em Israel, conhecia a lei, conhecia o templo, frequentava cada festa, cada sacrifício, e ainda assim ouviu: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A salvação nunca foi performance, é transformação. É parto espiritual, é cruz que rasga o ego, que sepulta o velho homem para que um novo viva. Não há como se esconder atrás de um banco de madeira quando se é confrontado pelo fogo do Espírito. Não há boletim de frequência que convença o céu, só o selo do sangue de Cristo. E esse selo não se imprime com carimbo humano. Em Atos, vê-se um povo que se reunia não por obrigação, mas por fome de Deus. O templo era um ponto de encontro, mas não era a fonte. Eles partiam o pão de casa em casa, repartiam o que tinham, confessavam pecados, oravam uns pelos outros. Era impossível separar presença física de coração rendido. Hoje, no entanto, muitos invertem, mantêm o ritual, mas abandonam a rendição. Assim nascem gerações de cristãos que sabem quando levantar as mãos, quando baixar a cabeça, quando responder amém, mas não sabem o que significa cair de joelhos no secreto. É por isso que multidões se tornam massa de manobra. Quem não tem raiz firme em Cristo se deixa levar por cada vento de doutrina, por cada campanha de promessa vazia, por cada líder que confunde autoridade com domínio. Uma ovelha que só sabe ser contada no culto não percebe quando é conduzida para o abate da religiosidade morta. E muitos seguem assim, ano após ano, sentados, mas nunca transformados. Talvez o maior escândalo do reino seja esse. Haverá quem tenha estado na igreja a vida inteira, mas jamais tenha sido igreja. E haverá quem nunca sentou num banco acolchoado, mas carregava dentro de si o altar que Deus habita. Foi isso que Cristo quis dizer quando declarou: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos. Mas eu lhes direi, nunca vos conheci. De que peso é ouvir isso depois de uma vida inteira preenchendo cadeiras, mas nunca permitindo que o Espírito preenchesse o coração. Cada versículo nos empurra para fora da zona de conforto. É necessário perguntar: de que adianta a presença semanal se não há arrependimento diário?
De que serve cantar alto se o coração não é quebrado no secreto? Deus não se impressiona com ajuntamentos. Ele busca corações que tremem diante da sua palavra. Corações que vivem o Evangelho quando ninguém aplaude, quando não há vitral, quando o templo se torna deserto. E quando essa consciência desperta, algo profundo acontece. As paredes que pareciam garantir salvação se tornam apenas cenário. O que conta não é o prédio, mas o que vive dentro de quem ocupa cada banco. Então surge a pergunta final que escancara o chão. Se o prédio não salva, se o ritual não garante, se a frequência não sela, então o que de fato sustenta a eternidade que ninguém pode roubar? Quando toda a poeira das tradições se assenta, quando os muros do medo racham e caem, resta uma única fundação sobre a qual tudo permanece de pé: Cristo. Ele é o Cordeiro, o sumo sacerdote, a porta, o caminho, o fundamento que não pode ser sacudido. E é nessa rocha que se apoia o que sustenta a eternidade. Não a frequência, não o dízimo, não a cadeira marcada no templo, mas o sangue que foi derramado por uma humanidade incapaz de salvar a si mesma. A graça tão proclamada, mas tão pouco experimentada por quem prefere se sentir dono da própria redenção, ainda é o maior escândalo do reino. Ninguém pode comprá-la, ninguém pode merecê-la, ninguém pode mantê-la por obras, porque a obra já foi consumada na cruz. Quando Paulo escreve aos Efésios que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ele não estava inaugurando uma nova ideia, mas revelando o que sempre esteve no coração de Deus. O homem jamais poderia se orgulhar de ter salvo a si mesmo. É uma ferida para o orgulho, porque desmonta todos os sistemas de mérito. É um alívio para o quebrantado, porque mostra que mesmo quem falhou, quem não tem título, quem não tem cargo, quem não tem holofote, é recebido no reino pelo mesmo sangue que limpa o mais piedoso dos pregadores. Não há prédio que carregue essa glória. Não há auditório lotado que aumente o valor do Calvário. O que se vê, muitas vezes, são palcos brilhando mais do que o altar do coração. Mas Deus não divide sua glória com templos. Ele não mede salvação pela planta do edifício, mas pela rendição silenciosa que brota na escuridão do quarto, no carro, na rua, quando ninguém vê. É ali que ele constrói sua morada, porque a eclésia, os chamados para fora, não são um bando de frequentadores, mas um corpo vivo, espalhado como brasa que o vento não apaga. A eclésia é invisível para quem mede tudo por placa, placa que fenece, que muda de nome, que se torna ruína quando a chama se apaga. Mas quem carrega a presença, carrega a igreja onde pisa. Não importa se de terno, de chinelo, de paletó ou de camiseta rasgada. É o selo do Espírito que testifica: este é meu filho. Não há fila de domingo que substitua esse testemunho. Não há envelope colorido que compre esse selo. É dom, é graça, é vida. Muitos ainda se perguntarão: mas então, não devo ir mais? Não é isso que o Espírito grita por entre essas linhas. O ajuntamento é bênção quando nasce de corações regenerados. É casa de consolo, lugar de ensino, ponto de partida para repartir dons. É o lugar onde se ora uns pelos outros, onde se reparte o pão, onde se levanta o caído. Mas nunca foi o edifício que carregava a garantia da salvação. É o Espírito que sela cada regenerado. Congregamos porque fomos salvos, não para sermos salvos. Somos parte de um corpo, não peças de uma engrenagem controlada. O reino não é comida nem bebida, não é campanha nem meta, não é presença marcada na planilha do pastor. O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isso ninguém pode dar ou tirar com base em presença física. Quem tem, carrega. Quem não tem, pode sentar na primeira fileira a vida inteira e sair vazio.
Por isso, quando Hebreus alerta para não abandonar a congregação, não é para criar medo, mas para lembrar que sozinhos, por opção, podemos fraquejar. O lobo isola a ovelha antes de devorá-la, mas a reunião verdadeira, viva, não é prisão, é abrigo. No fim, quando cada muralha de religiosidade desmorona, fica apenas o que Jesus sempre quis, um povo que o conheça em espírito e em verdade, uma eclesia que caminha de joelhos, que estende a mão, que não se prende em placas, mas em promessas, gente que não tem medo de sentar no banco, mas também não se sente órfã se o teto desabar. Porque o verdadeiro templo não pode ser derrubado por fogo ou enchente. Ele habita em nós. E se alguém perguntar onde está a igreja, a resposta não mora em coordenadas. Está onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Está onde um quebrantado clama. Está onde o pecador se arrepende. Está onde o pecador arrependido se torna irmão. É ali que as janelas do céu se abrem, não por dízimo, mas por graça. Não por medo, mas por amor. Não por mérito, mas por misericórdia. E quem entende isso, quem respira isso, não volta a caber em paredes pequenas. Porque quem nasce de novo entende. O prédio é bom, mas não é Deus. O pastor pode ser instrumento, mas não é salvador. O dízimo é oferta, não boleto de salvação. E quando a última cadeira estiver vazia, quando o último culto se encerrar, ainda restará de pé a única verdade que nenhum sistema religioso pode derrubar. Cristo, só Cristo. E para quem é dele, isso basta. Que esta palavra seja uma semente de libertação na sua vida. Que onde você estiver, você se lembre, não é o banco que te faz igreja, é o Espírito que te habita. Não é o medo que te mantém de pé, é o amor que ele derramou quando ninguém merecia. Você não está preso. Você foi chamado para fora, para viver como um templo vivo, respirando fé, esperança e amor. Se essa mensagem encontrou seu coração, se abriu seus olhos, declare isso hoje. Escreva nos comentários: eu sou igreja. Deixe que o mundo veja que há um povo que não se dobra a correntes, mas caminha em liberdade, de joelhos dobrados diante de um único Senhor. E se você sentiu o toque do Espírito, se deseja se reconciliar com Jesus Cristo, se sentiu o peso da religiosidade esmagando sua fé, mas hoje quer voltar para os braços do Salvador, declare em voz alta, escreva aqui: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Que esta confissão seja o início de uma nova jornada, não de medo, mas de vida abundante nele. Se essa palavra falou contigo, deixe que alcance outros que ainda vivem acorrentados pelo engano. Espalhe luz, espalhe verdade, espalhe Cristo. Comente amém se você já pertence a Ele, porque cada amém aqui faz essa palavra chegar mais longe. Curta, comente, envie para alguém que precisa respirar liberdade. E nunca se esqueça, enquanto houver corações rendidos, haverá igreja. Até a próxima.